Queridos, abra a tua Bíblia aí em Zacarias. Se não sabe onde é que está Zacarias, é no finalzinho, né? Zacarias, Malaquias. Se tu achar Mateus, tu volta um pouquinho. Zacarias, capítulo 14. Eu gostaria que você abrisse, é projetado sempre aqui, mas se você tem tua Bíblia, abra aí e marca esse texto. Zacarias 14, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Queridos, eu quero falar nesse texto e colocar em breves palavras. Hoje nós temos um culto de ceia aqui também. É a nossa primícia, é o nosso... Fechou o dia aqui. Nós cremos no calendário das festas bíblicas e nós celebramos isso. Mas agora nós não podemos ignorar também o que nós estamos vivendo nesse tempo. E hoje fechou que, como o Alisson falou, o primeiro dia do ano está sendo num dia de culto. Então nós temos que celebrar isso e colocar as nossas expectativas não no ano que está chegando, mas no Senhor que estava no ano passado, que está nesse ano, que vai estar no ano que vem e vai estar sempre com você, porque Ele é o Senhor sobre toda a terra. E é isso que nós precisamos compreender nessa noite. Eu quero compartilhar algumas coisas e orar com vocês. Quero tirar um tempo aqui para que a gente possa estar orando. E é muito bom você contemplar a fidelidade do Senhor na sua vida e na sua geração. O tema desse ano, da visão celular no modelo dos 12, é exatamente isso: Jesus, o Rei de toda a terra. E Ele é o Rei de toda a terra. Não se deixe enganar pelas situações, pelas questões que estamos vivendo, porque nós criamos uma expectativa, nós colocamos a nossa fé em alguns pilares e oramos por alguns objetivos. Entretanto, uma das coisas que nós precisamos aprender é que a nossa vida não pode ser acelerada no processo. Daí você pode olhar para mim, quem falando, né? Um homem que vive sempre acelerado com um monte de coisa. Não, mas eu sou acelerado dentro do tempo de Deus. Diga amém, por favor, concorde comigo. Não me deixe mal na foto. Então assim, eu sou acelerado dentro do tempo de Deus. Eu sou acelerado como pessoa, mas eu não quero acelerar os tempos e os processos, porque já tentei fazê-lo e não deu certo. Então é melhor você esperar, porque a Bíblia diz que tudo é formoso no seu devido tempo. E é isso que nós precisamos olhar e entender, que todas as coisas vão ser formosas no devido tempo de quem? De Deus. E no primeiro dia do ano, falando aqui com você sobre o Senhor sendo o Rei de toda a terra, Ele é o Rei de toda a terra. O texto que o Alisson usou aqui no início, falando de buscar o reino em primeiro lugar. Hoje nós estamos numa primícia do ano, numa primícia de dia, numa primícia de tempo, e que nós possamos organizar a nossa vida não como promessas que se quebram na primeira semana, mas como organização de vida. Você buscar o Senhor todos os dias, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é o Senhor de toda a terra. E há algumas coisas que eu quero falar hoje com você aqui a esse respeito, de uma forma muito simples, mas que você precisa entender e se organizar nesse reino. Porque quando nós ficamos apenas na expectativa humana, e isso foi uma das falas que eu mencionei, até no quesito político, algumas pessoas, quando eu conversei a respeito disso, até mesmo na oração que eu faço, e vou continuar orando pela pátria, agora sim que eu vou orar mais pela pátria ainda, diga amém. Nós vamos continuar orando pelo nosso país. Não é por causa que o presidente mudou que nós paramos de orar. Agora que eu falava e estava dizendo isso, aquele que estiver no posto da autoridade. E hoje eu estava meditando, eu tentei mudar a Bíblia um pouquinho assim, para ver se Deus dava uma outra direção assim. Não mudar a Bíblia, ver se tinha. E eu tentei vários textos e Deus dizia assim: nenhuma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. E nenhuma posição de autoridade é dada por outra pessoa a não ser por Deus. E eu tentando manipular com a minha mente assim, mas Deus, tu não estava nesse negócio. Eu pensando assim, ó, do jeito que aconteceu. Eu não vi tua mão agindo ali. Mas um detalhe é que a posição de autoridade de governo é dada por Deus. Quem sentou lá, queridos, agora por favor, não entre na loucura de fazer o que fizeram em 2014, que teve a Copa no Brasil
que naquele momento a presidenta estava desagradando e de fato estava cometendo vários erros, mas o estádio inteiro vaiou ela e ofendeu. Eu sempre falo que o nosso grito de mudança, a nossa forma de protesto é na urna. E a despeito de você concordar com o sistema eleitoral brasileiro ou não, você acredita que existe algum infalível? Se tu tirar do eletrônico e botar para o escrito, e não estou defendendo nenhum dos dois, você acha que homens não podem manipular se desejarem? Claro que podem. Então, agora nós temos que ter a hombridade de não concordar, mas de interceder. Diga amém. Queridos, não muda o fato de quem o presidente eleito é. Para mim não muda nada. Mas agora, o que muda é quem eu sou. Vou ver se você entendeu. Nós não vamos mudar quem ele é, mas ele não pode mudar quem eu sou. E nem quem você é. Eu continuo sendo um crente, um pastor, um homem de Deus, pai de família, trabalhador, que faz todas as coisas e intercedo pelo meu país. E não é porque mudou o governo que eu vou deixar de dobrar os meus joelhos e abençoar a minha nação e abençoar aquele que ocupa o lugar na cadeira da presidência. Agora nós precisamos abençoar. Abençoar não é concordar. E aí você vai dizer assim, mas pastor, mas não pode, se a gente ficar orando por uma pessoa que a gente não concorda, que fez tanta coisa errada. Deixa eu dizer para vocês, e por favor não me interprete mal. Não pense que a expressão que o pessoal usa muito, né, virou a casaca. Não, não é nada disso. Continuo sendo o mesmo patriota, a mesma pessoa, e com as mesmas convicções que não vão mudar. Porque o reino que eu sigo não está debaixo de mão de homens, mas está debaixo do Senhor de toda a terra. É Ele quem governa. Entretanto, vamos voltar lá para o Calvário. Eu sei que dói. Mas quem foi o primeiro que inaugurou, no lado de Jesus, o primeiro que inaugurou o paraíso? Um ladrão arrependido. Eu quero dizer para você, ficou para trás. 2022 e todas as situações. Agora vamos olhar para o novo horizonte e interceder para que todo tipo de iniquidade, opressão, corrupção, seja lá o que for, seja destruído no nome de Jesus. Deus mudou o coração de Nabucodonosor. Ele pode mudar o coração de qualquer homem. Eu sei que você até fica meio preso para dizer amém, né? Mas solta o amém, meu irmão. Deus pode mudar o coração de qualquer homem. Amém. E se não mudar o coração dos líderes, Ele honra e guarda o coração dos seus. Aplauda o Senhor. É isso que nós cremos. E é isso que nós andamos. Então, quando a palavra está dizendo aqui, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Você precisa compreender que o Senhor será o rei de toda a terra, independente do governo humano. Nós cantamos aqui, reinos vêm e vão. Muda. E nós não podemos ser. Não sei se você chegou a ler o decreto do mês de janeiro. Diz assim: onde está meu povo e a confiança dos meus filhos? Por acaso mentiria eu? Não o socorreria nos dias de aflições? Quem é o homem para desafiar meu poder e o pobre mortal para subir em tronos que não se acabam? Eu os demolirei como areia que sopra no deserto e como ondas que aparecem no mar e logo são mais nada. Retenham a confiança em mim e saberão que meu trono é eterno e eu, o Senhor, não mudo. Aí está aqui Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos, é isso que nós precisamos entender.
Ele não vai falhar. E se as situações, vamos pensar aqui, se as situações forem adversas, contrárias, ou as decisões foram opostas ao plano que ele tinha estabelecido para a nação, para as nossas vidas, para o nosso país, eu quero dizer uma coisa para você: pode retardar por nossas escolhas, mas não será anulado, porque ele continua sendo Deus, infalível, imutável. Se você analisar a história do Egito, houve uma mão poderosa que trouxe livramento e colocou o povo de Deus em lugar de segurança. Se você analisar a tomada da terra prometida, por causa das escolhas de um povo, foi protelada por 40 anos. 40 anos. Não 4. 40 anos. Por causa que... E olha que não foi nem 50%, né? Foi a maioria, só 2 acreditaram, Josué e Caleb. E ficaram rodando no deserto 40 anos, até que se cumprisse. Mas se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Foi necessário que uma geração morresse, para que a geração que cria na promessa e na herança pudesse receber. Eu quero dizer para você, você não será da geração que morre, diga amém. Nós entraremos na geração que crê. E nós temos agora um tempo. Eu vou dizer para vocês, eu estava pensando aqui, eu estava alheio a muita coisa. Até mesmo no cenário político e no aspecto patriótico. O Brasil estava sonolento em muitas coisas. Houve um despertar nesse tempo. E agora, com esse despertar, eu acredito que, independente do governo que esteja, nós saberemos fazer escolhas e não simplesmente ficaremos assistindo às decisões alheias sem manifestação alguma. Sabe o que aconteceu? Que eu vi assim, todo um movimento, e respeitei e admirei o movimento de tentativa de alguma intervenção. É legítimo, é constitucional, mas no meu coração eu me entristecia, porque esse movimento tinha que ser feito antes, não depois. Agora nós aprendemos um caminho. Temos um movimento para fazer durante e orar para que o nosso país prospere. Porque nesse ponto, nem esquerda nem direita sonham com um país de derrota, um lugar de sofrimento, pobreza, miséria, descaso. Seja o lado político que o brasileiro escolha, ele quer um país gigante, que cresça, que avance, que prospere, um lugar que possa criar os seus filhos, que possa viver em paz e que possa ter prosperidade. Amém? Isso é comum. Isso não é um sonho da direita ou da esquerda. Esse é um sonho do ser humano. Apesar do teor aqui não ser político, mas é inevitável falar, porque vocês verão ainda nos próximos dias algumas pessoas pensando de forma contrária, e elas são livres para pensar, e querendo se expressar de forma contrária, e são livres para se expressar dentro daquilo que é plausível. Agora, eu refletindo nesse tempo, e muitos criticaram a posição do ex-presidente de não se manifestar, mas nós somos giroense aqui. Eu sou santangelense, mas já sou giroense de tempo que estou aqui. E conheço como funciona o âmbito político da nossa cidade, local. Agora, querido, fala para mim que se alguém liderasse ou apontasse um destino de guerra civil, ia ser uma catástrofe. Porque ia ter giroense matando giroense. Família matando família. Porque já acontece no aspecto político local brigas, situações que tem que chamar a polícia, e já você que é giroense sabe que já aconteceu mortes por opiniões políticas que diferem. Imagina uma situação polarizada como estava, que o nosso ex-presidente pegasse a
como diziam, a sua caneta Bic, né? E dissesse: vamos para cima, queridos. Ia ser um povo com a adaga atravessada na boca, ia ser violento. E não tinha uma cidade que ia escapar, porque a situação que acontece na nossa cidade pequena aconteceria, fala no micro e pensa no macro. Se em Giruá ia dar um problema, imagina o que viraria o nosso país. E aí questionei-me alguns momentos, porque fui militar de operações especiais, e eu pensei em certas vezes assim: meu Deus, o exército mudou, esse povo está tudo frouxo. Porque aquela síndrome de Rambo, né? Tempos atrás, eu sairia sozinho, exército de um homem só, e resolveria a situação. Daí, depois de acalmar o espírito, né? Essa intenção carnal, eu pensei exatamente nisso. Acho que eu ia ser o primeiro a morrer. Puf, acabou. Se o Senhor é o Senhor de toda a terra, Ele vai organizar as coisas no seu tempo, e nós iremos desfrutar da bondade de Deus, das suas bênçãos, porque você precisa entender que o reino não está preso a homens, porque se os homens mudam, e uma frase que o ex-presidente falou, e eu preciso mencionar isso, porque eu preciso trazer uma nova perspectiva, para que ninguém fique com cara de luto, celebre, porque a frase dita foi assim: o Brasil não acaba dia 1º, e não acabou. Eu escutei o discurso do nosso presidente eleito, e foi mais um discurso sem promessas, e porque nada definido ficou. Mas fiz um contraponto, porque muito que se definiu no outro governo também não pode ser concretizado. Foi definido muitas coisas lindas que uau! E não pode ser feito por questões políticas que você conhece muito bem. Agora também esse não nada apresentou, mas está lá. E o que eu quero dizer para você: o reino é dele? Não. Ele vai conseguir parar a igreja? Não. Ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus não é revolucionária. A igreja do Senhor Jesus não é partidária. A igreja do Senhor Jesus é uma agência do céu na terra, que vai fazer com que o reino venha, e a sua vontade, a vontade de quem? A sua não, nem a do presidente, nem a minha. A vontade de Deus se estabeleça na terra, da forma como Ele deseja fazer. Se protelamos, se nos precipitamos, se falhamos, enfim, agora, na frase que Ele disse: não governarei, eu sei que é político, para os que me elegeram, vou governar para um Brasil todo. E eu vou dizer para você gostando ou não, isso é fato, Ele não vai poder pegar e fazer um novo estado, o estado da esquerda. Não, tem um Brasil gigante que Ele vai ter que organizar. E que Deus abençoe o nosso novo presidente eleito, trazendo graça, misericórdia e manifestando o seu reino sobre essa nação. Porque se ele mudou, se a igreja e o povo de Deus sobreviveu ao reino babilônico, ao reino persa, ao reino grego e romano, eu quero dizer para vocês: a igreja do Senhor vai passar por todas as épocas, porque está escrito que no final estaremos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não tem como mudar. Aplauda o Senhor, não tem como mudar isso. O teu destino não é ditado por pessoas ou por governos, mas pelo teu Deus. E lembrei de um período de inocência que eu vivia, porque por muito tempo fiz parte de uma denominação que dizia que Estado e igreja não podiam nem sequer, política e religião não se mistura, e eu não sabia nem o que acontecia, eu não fazia ideia de nada, e alheio a tudo, estamos aqui hoje. Não estou dizendo que isso é decoroso, que é exemplo, não,
Mas se eu conseguir viver o reino de Deus sem saber que existia uma política, eu quero dizer para você, agora que eu entendo como é que funciona, eu posso muito mais avançar no reino de Deus e fazer com que as coisas do Senhor se estabeleçam no meu território, porque o meu Senhor é o Rei de toda a terra. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que perdeu amizades, que brigou com familiares. Eu sei que isso era até bonito de ver, né, nas redes sociais. Eu briguei com toda a família, eu briguei com os irmãos, com os parentes, briguei com todo mundo por causa de ti, presidente. E agora eu só tenho tu, então não tem mais nada. Acabou. Já eras. Está na hora de restaurar os laços. Ano novo. Chama lá a família. E tu que é crente diz assim, perdão por ter brigado, se caso tu brigou. Porque esse governo também pode sair daqui um tempo. Agora eu quero que você entenda. Não deixe que as coisas... Não crie feridas e dê acusações para Satanás por situações. Paulo nos dá um ensinamento muito poderoso. Deixando as coisas que para trás ficam. Viramos o ano, queridos. 2022 ficou na história. Diga amém. Tudo que aconteceu de bom, glória a Deus, na lembrança. De ruim, peça perdão se você falhou. Jogue no mar do esquecimento e não deixe isso te atrasar. Construa o 2023 que Deus tem todo na sua mão. Você tem a oportunidade agora. Não pare de olhar, principalmente politicamente. Para de querer brigar. Construa a vida no cenário real. Ou você vai ficar com 4 anos guerreando. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer ver como é que tu destrói fortalezas? Abençoa. Ora por. Começa a declarar, Senhor, eu abençoo. Eu abençoo cada um. Até aquele que você não gosta muito lá, que estava lá naquela parte que usava umas togas lá, aquele povo. Pois é, comecei a orar faz uma semana já, Senhor, tem misericórdia. Abençoa o homem lá. E tem que orar. Ele continua lá. Abençoa esse povo. Vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia. Tem que abençoar. Abençoa os que foram eleitos, abençoa todos esses. Agora é hora de orar. E agora é que nós vamos ver a igreja de verdade. Aqueles que, se Deus manda orar pelos inimigos e pelos que vos perseguem, e aí? Eu não estou dizendo que você vai concordar, queridos. Você vai interceder. Interceder. Está entendendo? Amém? Senhor, abençoe, proteja, guarde, livra. Faça isso. Mostra a tua verdade. Nessa situação, Senhor, dá vitória para a justiça. Nesse momento, Deus, que seja confundido os inimigos de Deus, aqueles que estão se levantando contra a tua palavra, prevaleça aquilo que é o teu princípio. Essa é a intercessão. E quando ele fizer projetos, não fique comparando com o anterior. Diga assim, Senhor, abençoa, para que aquilo que ele começar termine. Para que os projetos sociais aconteçam, para que as pessoas sejam alcançadas. Eu sei que é contra a cultura falar isso, né? Mas um homem que se posiciona mostrando quem é, enquanto há um pleito eleitoral, depois que ele passou, precisa também mostrar quem ele é. E se você é assim, se você é crente, não pode ser diferente da minha ação. Pode discordar de algumas falas minhas aqui, mas o aspecto de oração, você precisa entender que Deus espera que você reaja assim. Sabe por quê, queridos? Eu quero falar agora, encerrando aqui essa palavra, que está escrito lá em Lucas 12:32, diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Querido, se Ele é o Senhor de toda a terra, Ele vai governar sobre todas as coisas. Não tema, pequeno rebanho, porque Ele se agradou em dar para você o reino.
Então, se Ele deu o reino para você, você acha que algum homem pode tirar? Você acha que alguém pode tirar o reino que Ele deu para você? Então esteja ávido e muito ativo em estar no reino, em fazer parte desse reino, em estar nesse local, em estar nesse lugar e manifestar isso na sua vida. Outro texto aqui, está sendo colocado, está sendo, né? Então olha só, Lucas 17, 20, diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em você, já foi plantado dentro de você. E agora, a minha pergunta é: foi? Está mesmo? O Senhor está reinando no seu interior? O detalhe é que o reino de Deus, ele se manifesta por homens e mulheres comprometidos que deixam que Deus governe aqui dentro. E aí vamos voltar para os assuntos que nós temos falado aqui. O Senhor Jesus tem reinado aí dentro de tal forma, porque não adianta nós queremos que mude o exterior, mude a política, que mude o Brasil, se aquilo que é o Brasil, que é você e eu, não deixamos o governo de Deus se estabelecer na minha vida. E se Ele está dentro de mim, eu sou governado por Cristo. E se eu sou governado por Cristo, eu já não faço mais o que eu quero, mas aquilo que Ele designou para mim, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que faz parte da minha vida. O detalhe é que nós queremos, às vezes, balizar a vida alheia dos nossos irmãos, dos nossos líderes, até mesmo dos políticos. Mas eu pergunto, e Deus é absolutamente o rei da sua vida? Ele governa? Ele pode dizer para você não e você obedece? Ele pode dizer para você sim e você vai? Ou ainda você fica: não, Deus, acho que ainda não, segura aí, deixa eu me despedir do meu pai? Lembra desse texto? Ou primeiro, eu comprei uma terra agora, deixa eu terminar o meu negócio. Então nós falamos de um governo espiritual, um governo que está em nós, e estamos aqui no primeiro dia do ano, e a minha pergunta é: como foi o seu governo no ano passado? Isso você pode refletir. Agora, se não foi aquilo que você esperava, ou vamos melhorar a situação, não foi aquilo que Deus esperava de você, lança fora e começa hoje. Eu não vou perguntar para você, mas quantos de vocês, porque a gente fica às vezes empolgado com festividades, quantos de vocês lembrou que hoje é a primícia, hoje é o dia? Estamos aqui na casa do Senhor, glória a Deus, você está se salvando por estar aqui. Agora aquele que não pode estar, mas vamos dizer assim, de começar o ano lendo a palavra, orando, tendo comunhão, entendendo, parando e dizendo: Senhor, esse é o meu dia, o primeiro dia do ano, eu estou aqui na tua presença e eu quero que todos os dias seja assim. Aquelas promessas que as pessoas fazem no final do ano: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você começou? Ainda dá tempo, é hoje, amanhã já é 2, já não é mais primícia. No comportamento, não, agora sim eu vou organizar essas coisas, pastor. Viu como é fácil falar do que a gente espera que os outros façam, e é difícil organizar aquilo que devemos fazer? E aí, quando nós falamos daquilo que os outros devem fazer, é muito mais fácil sermos moralistas, termos opiniões, dizer: se fosse assim faria. Principalmente agora eu lembrei da Copa, eu vi alguns lances que eu disse assim: se fosse eu nem jogo bola, querido, mas se fosse eu não perdia esse lance. Claro que perdia, eu nem tinha fôlego para correr, mas ali todo mundo vira juiz, vira atleta, vira... eu tomar nesse nível de vida para a bola do que para jogador. Então assim, poxa, mas a gente chega num momento que a gente começa a achar que está tudo, e nas mesmas expectativas, das mesmas formas, nós agimos com o que está ao nosso redor. Agora vamos ser juízes de nós mesmos e organizarmos o governo de Deus como está, como estamos agindo. Aquilo que esperamos. Eu não estou botando peso nos teus ombros dizendo que você tem que dizer que você não presta. Isso é maligno.
mas eu quero que você perceba, vamos deixar de lado um pouquinho os outros e vamos começar por nós. Tem um cântico, um corinho no meu tempo de criança ainda, que dizia, uma musiquinha dizia assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Daí de novo, a começar em mim. Não é começar no outro. O detalhe é que nós queremos que comece do outro. Comece na esposa, comece no cônjuge, seja o esposo, seja no filho, comece em qualquer coisa. Mas Deus quer começar em você, porque o reino de Deus está em você. E se está em você, precisa sair de dentro para... Até lembrei da musiquinha agora. De dentro para fora. De dentro para fora. Como está o governo na nossa casa? Como está o governo nas nossas coisas? Como que Deus está esperando nos ver? E aí, há uma manifestação mais intensa do reino de Deus. Então o reino começa em nós, depois no nosso meio, aonde nós estamos. O reino precisa ser manifesto. E nós precisamos abrir os nossos olhos para esse sentido. Nós estamos aí numa intensificação de estudos, e muito em breve nós vamos chamar a igreja. Agora eu vou sair de férias, dar uma descansadinha e ter que dar uma pausa, até para recarregar esse cérebro, né? Deixar ele respirar um pouquinho. Eu já comprei uns 5 livros para respirar o cérebro. Mas é que é bom ler, vocês não sabem como é bom. Eu comprei os livros lá, está chegando essa semana, chega, acho que terça-feira chega, 5 livros para mim ler nas férias. Mas isso é coisa minha, né? Mas eu vou relaxar, mas eu vou ler. Sabe aquele negócio assim de tu ler o livro, se jogar numa poltrona, um ar-condicionado, ou sei lá onde, assim, num lugar bem tranquilo. Mas eu preciso dar essa pausa. E depois que passar essa pausa, nós vamos falar a respeito do que nós precisamos entender a respeito de libertação. Queridos, não viva de eventos, seja constante, processual no que você está vivendo. Nós vivemos aqui um tempo, quem participou da imersão Batalha Espiritual no Tribunal Celestial, viu o que Deus começou a fazer. Chegou a ser assustador, assim. Umas coisas assim, acontecendo aqui ao vivo e a cores, pessoas falando coisas que não falavam nem no encontro com Deus, e o Espírito Santo movendo e trazendo assim, para a libertação. Então, eu quero dizer para vocês, o governo de Deus vai se estabelecer em nós, primeiro, e vai nos libertar, para que nós possamos avançar naquilo que Ele quer. Tempo de libertação vai vir para nós, diga amém. Não pense que acabou, vai vir libertação nas coisas espirituais, na tua mente, no teu corpo. Você precisa entender isso e buscar isso. Olha só, Lucas 10:9, falando dos 70 que foram enviados: curai os enfermos que nela houver, na cidade em que você entrar, e diz-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Tu quer saber se o reino chegou? Vai ter que ter cura, vai ter que ter libertação, vai ter que ter expulsão de demônios. Não, pastor, mas é que tem um outro aspecto do reino. Não, tem um aspecto total do reino, mas a manifestação do reino, manifestar o reino, são os poderes da era vindoura, que nenhum homem pode trazer para cá a não ser o Espírito de Deus. Aquilo que vai acontecer lá no milênio é trazido na realidade agora. Então eu quero dizer para você, nesse tempo ainda, antes do reino manifesto, físico, Deus quer usar você para curar, diga amém, para libertar. E isso é seríssimo. E a começar em nós. Experiências que nós estamos tendo de orar por pessoas, porque eu quero dizer para você assim, queridos, eu não quero botar peso na igreja do Senhor Jesus e dizer que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja endemoniada, não. Mas agora sim, que tem espíritos malignos que atormentam a igreja e que tentam aprisionar os filhos de Deus, pode saber que tem. E Deus quer nos libertar disso. E para que possamos viver. Olha só,
o que acontece aqui em Lucas 11, 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se houver libertação, se houver expulsão de demônios, é sinal que vai estar manifestando juntamente o reino de Deus. Então é necessário que nós vivamos o governo de Jesus, que é o Senhor de toda a terra, em nós, primeiramente, nos libertando, tirando dos cativeiros, nos livrando de todo aprisionamento, trazendo cura, libertação. Em nome de Jesus, nós vamos ver isso. Nós veremos isso no nosso território, e muito em breve. Pode ser até hoje. Eu vou dizer de novo. Pode ser até hoje, pode ser agora. Basta você desejar isso. Cada dia, comece com a primícia. Vai colocando, dizendo: Senhor, o governo é teu, o reino é teu. Tu és o Senhor de toda a terra. Eu quero que na minha casa, na minha vida, no meu território, haja libertação, independente do governo, porque eles vão e vêm. Agora o nosso Senhor governa desde o seu trono para toda a eternidade, e aprove a Ele dar a vocês esse reino, colocar vocês nesse reino, deixar com que vocês reinem com Ele, e que Ele reine em você, e sejam participantes disso. O reino de Deus não é só para você, não, é geracional, e você vai contemplar os filhos dos teus filhos, aleluia, e você vai poder ver isso aí, com a mão poderosa de Deus agindo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero tomar posse dessa palavra e dizer, Senhor, que o reino é teu, o Senhor é o Senhor de toda a terra. E Pai, nesse momento, nossas gerações, nossas famílias, nossa vida, tudo que temos e somos, nós entregamos em Tuas mãos e declaramos: o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa família, do nosso país, da nossa cidade, de todos os lugares. Não há lugar onde o Senhor não entre, não há lugar onde a Tua presença não possa estar. E agora, Pai, em nome de Jesus, a começar por nós, aqui nessa cidadezinha, Senhor, onde vivemos, em cada coração de cada pessoa que aqui está, Senhor, da pessoa mais nova até o mais idoso, que o reino do Senhor que está em nós tome controle das nossas vidas. E tudo aquilo, ó Deus, que tem sido impedido de acontecer por alguma obra espiritual maligna, por algo do mal, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o único que tem o direito e o acesso. Tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que não vem do Senhor, saia agora, em nome de Jesus. Estamos entregando a primícia desse tempo, desse ano ao Senhor, e declaramos que só aquilo que é o primeiro, o Senhor, que é o primeiro em todas as coisas, terá o direito de permanecer, reinar, agir, trabalhar, mover, modificar, transformar as vidas nesse lugar. E tudo aquilo que não vem do Teu reino, Pai, no nome de Jesus, coloca os Teus anjos agora aqui, Senhor, e começa a libertar. Coloca os Teus anjos nesse lugar, ó Deus. Tudo aquilo que não vem do céu, tudo aquilo que não vem do Teu coração, que não está no livro de destino, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E seja estabelecido o Teu reino no coração dos Teus filhos. Eu abençoo a Tua igreja nesse momento, Pai, em nome de Jesus, com essas palavras proféticas, dizendo que esse ano de 2023 iniciou para ser o ano da concretização da Tua palavra em nós. Aleluia! Tudo que foi dito, tudo que foi profetizado vai se cumprir no tempo, porque o Senhor não está preso no nosso calendário, o Senhor tem o seu calendário, e pedimos a sabedoria do céu para que nós possamos viver os dias conforme a Tua palavra, e em nenhum momento esmorecer, nenhum momento achar que o Senhor atrasou. Pelo contrário, tenhamos a esperança, a expectativa e a certeza de que o momento virá e o céu vai agir em nosso favor. Eu abençoo a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Amém e amém.